Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre proteínas. Se você gosta desse tipo de vídeo, já esmaga o joinha, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então vamos lá! A proteína não é um bombril, mas tem 1001 utilidades. Tá bom, vamos lá. Vergonha alheia. As proteínas podem ter muitas funções dentro do nosso organismo, como defesa, movimento, pode atuar no nosso metabolismo, pode agir como hormônios, enfim, uma infinidade de coisas. E é sobre essas funções que a gente vai falar hoje. Primeiro, a gente tem que saber o que são proteínas, para que elas servem, como elas são formadas e quais são as funções que elas têm no organismo. Bom, então vamos lá. Proteínas são aminoácidos ligados por uma ligação peptídica. Nós temos aminoácidos naturais, ou seja, aqueles que o nosso corpo produz, e aminoácidos essenciais, aqueles que a gente precisa consumir. Esse consumo pode vir de carnes, do leite ou até de verduras. No total, nós temos 20 tipos de aminoácidos e eles vão formar proteínas diferentes dependendo da quantidade, da sequência e da organização, ou seja, a ordem que esses aminoácidos estão. Imagina assim, um trem. Cada vagãozinho desse trem é um aminoácido e o conjunto desses vagões forma a proteína. Nós podemos encontrar 4 níveis de organização das proteínas. A estrutura primária é representada por uma sequência linear de aminoácidos. A estrutura secundária, essa sequência começa a se enrolar e forma uma hélice. A estrutura terciária, essa hélice vai se dobrando. E na estrutura quaternária, várias estruturas terciárias se juntam. Um exemplo de estrutura quaternária é a hemoglobina. Pessoal, a hemoglobina é uma proteína que atua no transporte de oxigênio. Quando essa proteína é formada de modo errado, mais especificamente quando o ácido glutâmico é substituído pelo aminoácido valina, nós temos uma doença chamada anemia falciforme. Esse nome se dá pela forma que a hemoglobina toma. Ela fica com o formato de foice e impossibilitada de pegar a quantidade de oxigênio necessária para transportar para o corpo inteiro. Pessoas com esse tipo de doença conseguem tratamentos com medicamentos, transplante de medula e transfusão de sangue. As proteínas também atuam como anticorpos, ou seja, na defesa do organismo. Isso é muito importante porque mantém o nosso corpo saudável, mesmo com epidemias ou pandemias, no caso do coronavírus. Outra função da proteína é de movimento. Nos músculos nós encontramos duas proteínas, actina e miosina, que vão se ligar e se desligar fazendo a contração muscular. Isso permite que a gente se locomova, que a gente consiga escrever, que a gente consiga piscar, nossa pupila consiga dilatar ou contrair, entre outras coisas. A proteína também pode atuar como hormônio. Um exemplo é a insulina, extremamente importante no controle de açúcar do nosso sangue. Mas a função proteica que tem mais ênfase nesse vídeo é a função enzimática. Ou seja, uma proteína pode ser uma enzima. Mas o que é enzima? Enzima é um acelerador, ou seja, a proteína vai acelerar uma reação química que sem ela poderia demorar mais tempo. Vou dar um exemplo só para você entender. Imagina que você tem que subir um morro. Você consegue subir esse morro a pé. Só que vai demorar mais tempo e vai utilizar muito mais energia do seu organismo, certo? Agora, se você
subir esse morro dentro de um carro, você ainda vai utilizar um pouco de energia do seu organismo, mas bem menos, em menos tempo você vai conseguir chegar ao topo. Bom, a enzima, ela atua como um carro, ela acelera a reação química e diminui a quantidade de energia necessária para isso acontecer. Toda enzima vai agir sobre um substrato. E o nome da enzima vai depender do substrato em que ela atua. Por exemplo, se a enzima for atuar em uma proteína, essa proteína vai chamar protease. Agora, se for atuar em um lipídio, ou seja, numa gordura, num óleo, essa proteína vai chamar lipase. E se for atuar em um amido, num carboidrato, essa proteína vai chamar amilase. Um exemplo é a amilase salivar, uma enzima que ajuda na digestão de amido aqui na nossa boca. Bom, eu acho que deu para perceber que cada enzima vai ter o seu substrato específico. E é assim mesmo que vai acontecer. Essa enzima é tão específica com relação ao seu substrato que tem até uma teoria chamada chave fechadura dedicada a ela. Então, toda proteína vai ter seu centro ou sítio ativo de enzima. Uma enzima nunca vai conseguir se ligar a um substrato que não seja específico a ele. Mas uma enzima pode ser utilizada várias vezes. Depois que ela se liga ao substrato, faz a sua função, ela se desliga dele e está pronta para uma nova reação química. Pessoal, a enzima ela tem umas frescurinhas, ela é meio... Bom, as enzimas vão ser um pouco exigentes. Elas vão ter alguns fatores que influenciam o seu funcionamento. E eu vou falar de 3 fatores aqui. O primeiro, que influencia o funcionamento das enzimas, é a concentração de substrato. O que isso quer dizer? Quer dizer que as enzimas só podem atuar nos substratos que estão ali. Quando a quantidade de substrato acaba, a sua ação estabiliza. Então, enquanto houver substrato, a sua ação aumenta. Quando acaba, ela estabiliza. Outro fator é o potencial hidrogeniônico. Nossa, falei bonito agora, hein? Mais difícil do que falar otorrinolaringologista. Ou seja, o pH. O pH varia de 0 a 14. Em 7, ele é neutro. Acima de 7, ele é básico. E abaixo de 7, ele é ácido. A maioria das enzimas tem o pH ótimo, ou seja, o pH ideal para seu funcionamento, 7. Porém, nós temos algumas enzimas, por exemplo, as enzimas que atuam no nosso sistema digestório, mais precisamente no nosso estômago, que elas aguentam um meio um pouco mais ácido. Ou seja, apesar do geral ter o pH ótimo em 7, a gente tem algumas exceções. A temperatura também influencia na ação enzimática. Ou seja, cada enzima tem a sua temperatura ótima. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada enzima vai funcionar, vai ter o seu pico de funcionamento em uma temperatura diferente. Por exemplo, algumas enzimas que atuam no nosso organismo têm a temperatura ótima com a nossa temperatura corporal, 36,5, 36 mais ou menos. Quando a gente está com febre, ou seja, quando a nossa temperatura corporal começa a aumentar muito, essas proteínas começam a perder potencial e podem até sofrer uma desnaturação. O que é desnaturação? Nada mais é que um desmanche da sua estrutura, quaternária, terciária, ou seja ela qual for. Isso também acontece quando a enzima é colocada em um pH que não é o ideal para ela. Tá vendo? As proteínas podem ter muitas funções diferentes. Não é só se movimentar, conseguir fazer um esporte, ou conseguir escrever, ou se alongar. As proteínas, elas têm função vital no nosso organismo. Agora que está chegando o inverno, é preciso que você tenha mais cuidado com o seu corpo. E um deles é se alimentando melhor.
para repor os aminoácidos essenciais e garantir uma melhor defesa do seu corpo, um maior movimento do seu corpo e também uma melhor ação enzimática. Então é isso, gente. Deixa eu ir lá que eu vou repor todas as proteínas no meu corpo. Desculpa pra comer, né? Mas antes... Gi, sabe o que sabe o que um bife falou pro taxista? O quê? Me dá uma carona que eu passei do ponto.